aqui mais uma videoaula especial, provinha da PrEP chegando. Você vai se preparar aqui com a gente. Isso também é bom para você que vai fazer a ESA, vai fazer um colégio naval, vai fazer um concurso diverso, um vestibular. Aqui você vai ter temas bem interessantes para todos esses concursos, para todas essas provas. Claro, o foco aqui, as questões modelos são baseadas na prova da SpaceX. Valeu, galera? Quero te agradecer, a gente está chegando à marca de 4.000 inscritos. É muito bom ter você aqui no nosso canal. Agradeço a cada palavra de carinho e incentivo que eu recebo. É muito difícil gravar todos esses vídeos. Eu, graças a Deus, trabalho em 5 lugares diferentes, então eu estou gravando esse vídeo, por exemplo, de madrugada. Eu gravo muito, eu sei que a gente não tem a melhor capacidade de vídeo, correndo atrás para ter, não tem a melhor capacidade de áudio, correndo atrás para ter também, mas eu tenho certeza que eu dou o máximo aqui por vocês. A gente tem a maior dedicação possível aqui para gravar esses vídeos, então é muito legal chegar a essa marca de 4.000 com tanto carinho que eu venho recebendo. Valeu, galera! Temos o nosso Instagram também, Alicerce da História, é muito bom ter você aqui. Vamos nessa, galera! Questões sobre a Primeira Guerra, 2 questõezinhas sobre a Primeira Guerra, tem um videozinho especial, muita gente pediu e eu resolvi fazer. E também iluminismo e uma outra questão que é surpresa. Fica aí no aguardo, senão tu vai embora. Tu acha que não? Espera um pouquinho. Vamos lá, galera. Ó, questão número 1 tá aí já para você na tela. Galera, a Primeira Guerra Mundial, 1914 e 1918, significou o fim da preponderância europeia no mundo e o início da hegemonia dos Estados Unidos. Verdade? Exatamente. Os Estados Unidos adoram a Primeira Guerra Mundial porque ele sai da Primeira Guerra extremamente fortalecido. Ele não perde território, a luta não é no seu território, ele deixa as nações europeias que eram suas adversárias econômicas, digamos assim, derrotadas, porque se a gente for parar para pensar, embora os norte-americanos tenham feito parte do exército lutando ao lado da Tríplice Entente, ou seja, lutaram ao lado da França, da Inglaterra e ali acabaram substituindo o Império Russo quando o Império Russo sai em meio à Revolução. O que acontece é que os norte-americanos acabam gerando uma grande dívida desses países europeus em relação a eles. Então isso é muito bacana para os norte-americanos. Então os Estados Unidos eles saem muito poderosos dessa Primeira Guerra Mundial. Assinale a alternativa correta sobre a Primeira Guerra Mundial, assinale a alternativa correta. Vamos lá, galera, direto ao ponto. Aquele conflito incrível, extremamente triste, conhecido como a Grande Guerra, só vai ser chamado de a Primeira Guerra depois que surgir a Segunda, é claro. Você tem um videozinho aqui no canal mais específico, mas agora eu vou te dar um bizu. O bizu é você entender que são disputas comerciais imperialistas que vão gerar todas essas rivalidades. Claro, você tem 2 potências em unificação tardia, Itália e Alemanha, que vão começar a rivalizar com outras potências já consolidadas. Então, alguns historiadores trabalham com o seguinte conceito: é a guerra entre os que querem manter contra os que querem mudar. Ou seja, quem quer manter nessa estrutura? Quem quer manter do jeito que está? É a França, é a Inglaterra, o Império Russo. Já quem quer mudar são as famosas potências centrais, o Império Austro-Húngaro quer exercer sua grande influência na região balcânica, a Alemanha exerceu sua grande influência por outras partes fora da Europa e tinha uma rivalidade econômica muito grande com a Inglaterra. A Itália muda de ideia em 1945 e acaba indo para o outro lado com promessas que nunca foram cumpridas. Mas a Itália em si foi um espaço territorial que se unificou muito tarde e que tentou mais tarde conseguir também um poder de barganha maior na região. Beleza? Então vamos lá, meus queridões. Galera, o Brasil, então, com a economia agropecuária, não participou do conflito, quer direto ou indiretamente. Participou sim, galera. O famoso massacre das Toninhas, um episódio triste, muito mal explicado. Na verdade, o Brasil não tinha tecnologia para esses submarinos que eram novos, muita novidade na Primeira Guerra Mundial: submarino, avião, gás mostarda, gás cloro, tanque, metralhadora, tudo isso vai ser desenvolvido e vai ser utilizado pela primeira vez ali durante esse grande conflito. Muito interessante. Claro, tem a parte triste, porque são coisas feitas para matar pessoas. A Primeira Guerra Mundial é uma guerra, primeiro, uma guerra de movimento, depois uma guerra de posição, onde vão surgir as famosas trincheiras. Beleza? Então vamos lá, galera. O Brasil vai para a guerra, ajuda médica, teve muita gente que morreu também em afundamentos dos navios brasileiros. E aí o Brasil vai, e aí esse famoso
evento que entrou para a história do Brasil é o ataque das toninhas, ataque nas toninhas, que são uma espécie de golfinho. O Brasil vai lá e metralha, não se conhecia muito bem, não se tinha uma tecnologia para definir a presença de um submarino. O Brasil não tinha essa tecnologia e acabou confundindo o cardume de toninhas com lá os submarinos alemães. Galera, B. Tendo em vista as limitações da tecnologia, aviões e submarinos não foram empregados na grande luta. Acabei de falar, foram muito empregados. C. A luta teve início com a invasão alemã na Rússia, em busca do espaço vital. Galera, espaço vital é um conceito do Hitler na Segunda Guerra. E a gente tem que pensar no seguinte, a luta não teve início com a invasão da Alemanha na Rússia. O plano Schiffler, que é o plano alemão de ataque, é um plano que primeiro vai visar atacar a França e até mesmo a Inglaterra e esperar a demora do exército russo, já que a Rússia era muito grande e ia demorar a se movimentar. Aí sim, os alemães atacariam a Rússia, beleza? Então, eles sabem que a Rússia é mais lenta, tem menos tecnologia, a Rússia não tinha passado por uma revolução industrial de fato. Você que já estudou a Revolução Russa sabe disso. A Rússia, em 1917, ali às vésperas da Revolução, tinha muito do sistema feudal, traços feudais na sua estrutura, baseada na servidão, enfim. Mas isso é tema para outra coisa, a gente vai falar também. Tá? Só para lembrar, galera, eu vou continuar com o vídeo de História Geral, sempre tentando ajudar você que vai fazer a prova da PrEP já no ano que vem, ou que vai fazer o vestibular já no ano que vem. Eu vou equilibrar aqui História do Brasil e História Geral, para te ajudar da melhor forma possível. D. Uma das consequências da guerra foi a proclamação da forma monárquica de governo na Rússia e Áustria-Hungria. Não, claro que não. Lembrando que a Rússia ela sai da guerra em 1918 com o Tratado de Brest-Litovsk, que os Estados Unidos entram em 1917. A Rússia sai por conta da Revolução Bolchevique. Sai porque ela está passando por uma revolução que vai ter o cunho socialista, beleza? Então uma das promessas de Lenin é cumprida com esse tratado que é assinado ali em 1918 e oficialmente em 1918, os russos estão fora dessa primeira guerra e não vão ter como consequência a proclamação de um império, certo? Eles já tinham uma monarquia, na verdade a monarquia cai, o czar cai. A Áustria-Hungria também não, a Áustria-Hungria vai acabar sendo esfacelada, surgindo vários outros países. Galera, ECO. Uma consequência política da guerra foi o surgimento do totalitarismo de direita na Europa. Nazifascismo. Perfeito, perfeito, perfeito. Galera, o que é esse nazifascismo? É uma doutrina baseada no totalitarismo vinculado à extrema-direita. Professor, só tem totalitarismo na extrema-direita? Não, tivemos um caso de totalitarismo na extrema-esquerda com o Stalin na União Soviética. Então, a gente tem esse regime baseado num partido único e muito forte, aí muita gente erra. Professor, eu posso dizer, por exemplo, que o Vargas era fascista? Você que estudou a história do Brasil sabe que eu já falei isso por aqui. O Vargas não era fascista, gente. Não caia nesse engodo, nessa falácia, galera de filosofia, falácia, não caia nessa falácia, sabe por quê? Porque o Vargas ele tinha traços fascistas, o que é diferente de ser fascista. Para ser fascista, e aí uma grande representação, a representação máxima que a gente trabalha com o Humberto Bobbio e também com a Hannah Arendt, você precisa estar vinculado a um regime totalitário. O regime totalitário passa pela presença de um forte partido. E qual era o partido de Vargas? Nenhum. O partido do Vargas era dele, ele mesmo, o eu sozinho. Então, meu amigo, Vargas não pode ser considerado fascista porque temos que ter cuidado com os conceitos. O conceito é como uma fórmula matemática. Se você empregar errado a fórmula matemática, você erra a questão. Se você empregar errado o conceito, você perde uma questão também. Então, o conceito de fascismo ele não pode ser empregado fora de ordem. Vargas tinha traços fascistas, mas não era fascista. Beleza? Vamos nessa, galera. Gabarito então da primeira, ECO. Foi? Vamos para a segunda? A mão no coração? Vem comigo. 2. As relações entre as potências europeias no século XIX seguiram basicamente os princípios estabelecidos pelo Congresso de Viena. O Congresso de Viena é lá de 1815, depois que Napoleão é derrotado finalmente. Durante a Primeira Guerra Mundial, o presidente norte-americano Woodrow Wilson apresentou os princípios de uma nova diplomacia voltada para, gente, os 14 pontos de Wilson. Não são muito bem seguidos, mas são um marco histórico muito importante. Acabou a Primeira Guerra Mundial. O presidente norte-americano vem com uma proposta de paz sem vencedores. Ou seja, o que seria isso? Nem todo mundo vai perder, mas todo mundo vai ganhar. E quem perder também não vai ganhar. E Dilma Rousseff mandou lembrança. Não, peraí. Galera, o que é isso, essa paz sem vencedores?
simplesmente o seguinte: você vai pegar e vai tentar fazer o mínimo de intervenção naqueles que foram derrotados, tendo como base a noção de que os vencedores do conflito não vão dominar fortemente esses derrotados. Então vamos lá. O Tratado de Versalhes, assinado em 1919, é um contrassenso, é um contraponto em relação a essas propostas, 14 pontos do Wilson. Justamente, galera, é um contraponto. Porque o Tratado de Versalhes vai humilhar a Alemanha de uma forma muito grande, vai restringir exércitos, eles vão perder território, vão sentir uma forte causa, um grande sentimento de culpa nessa guerra, vão ter que pagar indenizações, então isso vai ficar muito ruim para os alemães. Só que, o que estava nesse ponto ali dos 14 pontos? O que eram esses 14 pontos? Respeito às nacionalidades, respeito à integridade física de cada cidadão, respeito às liberdades individuais, respeito à soberania nacional, respeito à amizade entre os povos, e claro, os norte-americanos pensavam nisso, né? A ideia de união em prol de um comércio, de não interferência, de não fechamento de fronteiras. Então, essa defesa era muito propícia naquele momento, inclusive para os interesses norte-americanos. Não vai para frente, só em parte isso é de fato aceito, mas ficou um marco importante. Inclusive, a partir desses 14 pontos de Wilson surge a Sociedade das Nações, a Liga das Nações, que também não vai durar muito não. É como se fosse a mãe do que vai ser a ONU lá a partir de 1945. A sociedade, o mundo, teve que entender, passar por duas grandes guerras para entender a importância de um órgão que possa tentar unir as pessoas. E a ONU é um grande, digamos, é uma grande reunião de condomínio. É isso que a ONU é, pessoas diversas pensando sobre diversos pontos, sobre diversas visões, tentando estabelecer aquele ponto em comum para evitar conflitos. Claro que ela erra muito, claro que ela acerta muito, mas entre erros e acertos, a gente tem um órgão que tenta representar todo mundo de forma o mais plausível possível, beleza? Então vamos lá, galera. Vamos saber o que foram esses 14 pontos. Foi uma política voltada para o quê? O reconhecimento do equilíbrio de força entre as nações? Não. Os Estados Unidos não... Espera aí, né? Os Estados Unidos é uma puta de uma potência. Então acho que ele vai chegar assim e vai falar, equilíbrio de forças, tá, gente? Olha, inclusive eu nem quero mais ser potência. Equilíbrio de forças. Claro que não, né? Claro que não, isso não tem sentido. B. A legitimação internacional da supremacia dos Estados Unidos na América Latina. Não, os Estados Unidos quis mostrar o tempo inteiro uma negociação, evitar o termo supremacia, evitar o termo domínio. Isso foi uma coisa que o norte-americano fez muito bem. Evitou só no discurso, mas na prática foi muito diferente. Beleza. C. A restauração dos governos europeus derrubados pelas revoluções socialistas também não tem nenhum sentido pensar nisso. Revoluções socialistas a gente vai pensar só mesmo a Revolução Russa, então não tem esse cabimento e também não há interesse norte-americano em propor isso. D. O reconhecimento dos direitos legítimos das nacionalidades. Isso parece bem perfeito, isso realmente aconteceu. Reconhecimento das nacionalidades, por exemplo, o Império Austro-Húngaro foi todo esfacelado, tentou-se respeitar ao máximo, embora não foi totalmente perfeito isso, as nacionalidades por ali, beleza? ECO, a defesa dos países americanos contra possíveis intervenções imperialistas. Claro que não, até porque os Estados Unidos era uma potência imperialista. Show? E faz sua influência aqui na América Latina. Gabarito da 2, letra D. Show? Vamos nessa, galera. Vamos para 3? Questão 3 aí é o iluminismo. Chegamos no iluminismo com muita força. E vamos ler um textinho. Porque eu já estou te dando, ao falar que é o iluminismo, já estou te dando o gabarito dessa questão. Mas vamos entender por que o gabarito dessa questão é iluminismo. E eu quero te fazer uma explicação muito importante sobre esse movimento filosófico que vai ganhar força no século XVIII lá na Europa. Vai influenciar o mundo todo. Liberalismo político, liberalismo econômico, um liberalismo de expressão. É a derrota do antigo regime e suas bases ideológicas. É a derrota do antigo regime, tendo em vista aquele caráter monárquico absolutista, tendo em vista o caráter da igreja como grande senhora de todos os tempos. Isso é uma quebra que o iluminismo traz com bastante força. Tudo quanto é movimento que tu imaginar libertário, renovador, revolucionário que vai acontecer no século XVIII, tem influência do iluminismo, aqui no Brasil ou fora, Revolução Americana. A gente tem que pensar também na Conferência Mineira, Conjuração Baiana, Revolução Pernambucana, Revolução Francesa, tudo isso
Digamos que o iluminismo caiu muito bem para os burgueses, foi uma roupa muito bem vestida para essa classe social que estava em ascensão desde o fim da Idade Média. Beleza? Então vamos ler esse texto e vamos entender. Abre aspas. Para eles, o século XVIII era o ápice da maturidade intelectual e racional do homem. Foco para o racionalismo. Vamos nessa. Tal pensamento e sua crítica ao absolutismo, à Igreja Católica e à estrutura do antigo regime como um todo, encaixava-se nas aspirações e desilusões da burguesia em ascensão na Europa. Essa classe social inspirou-se nesse movimento para construir a retórica e as bandeiras de suas revoltas naquele momento. O movimento a que se refere o texto denominado é Charlie, iluminismo, beleza. Galera, iluminismo incrível, com John Locke, defendendo a questão dos direitos naturais, extremamente importante, chamado por muitos como o pai do iluminismo. A gente tem Montesquieu com a tribatização dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, tirar o poder arcaico das mãos do rei. Temos também a questão muito importante levantada pelo Voltaire, que até hoje não se tem certeza, não se tem prova de que ele falou aquela famosa frase que é associada a ele, que é a ideia de que, olha, eu posso não concordar contigo, mas eu vou defender até o último minuto o direito de dizer isso. Isso não foi dito, não se tem prova de que foi dito pelo Voltaire, mas digamos, a melhor frase para definir Voltaire, a questão da liberdade de expressão como um grande base, isso é muito importante. Um outro filósofo muito importante, o meu favorito entre esse é o Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Rousseau é incrível, porque o Rousseau ele consegue ter uma leitura muito grande sobre a desigualdade social. E isso é sensacional para um período que ele vive. Ou seja, ele vai primeiro estabelecer o seguinte: todos os filósofos partem de perguntas, porque são as perguntas que movimentam o mundo. Então, o Rousseau ele faz o seguinte: qual é a grande pergunta que ele faz? Olha, qual é o grande motivo, qual é a grande origem da desigualdade entre os homens? E ele vai descobrir essa grande origem. A grande origem da desigualdade entre os homens, para Rousseau, é a propriedade privada. Ele não é um cara que quer acabar com a propriedade privada. Ele não é Karl Marx, cara. Karl Marx está lá, ó, no século XIX. A gente está falando de Rousseau, precursor. O Rousseau está falando assim, olha, a propriedade privada é um problema, porque a partir do momento em que tem gente com propriedade e gente sem propriedade, isso fere direitos. Isso fere direitos básicos que já tinham sido elencados por outros filósofos. Ou seja, ele consegue entender o seguinte: a propriedade é um direito, mas ela teve que ser para todos. Então, é só um pouquinho, só uma pincelada, a gente não vai aprofundar tudo isso, mas é importante você pensar nessas coisas. O Diderot, o D'Alembert, desenvolvendo a enciclopédia, ou seja, o movimento enciclopedista, muito importante. Tem o Adam Smith, com um grande pensamento liberal na área econômica. Antes dele tem os fisiocratas, que vão defender a ideia como Turgot, Quesnay e Turgot, que vão defender a ideia de que a Terra é a grande fonte de riqueza. Aí vai chegar o Adam Smith vai escrever um livro chamado A Riqueza das Nações. Para ele não é a Terra a grande fonte de riqueza, tem muito mais essa ligação com o trabalho. E ele vai defender a ideia da mão invisível, do mercado agindo por sua própria natureza, o Estado mínimo. Tudo isso vai ser muito elencado nos anos seguintes pela burguesia. Galera, vamos nessa? Quarta questão. Essa quarta questão também é muito especial. Ela vai falar sobre o Brasil. E aí é aquilo, você sabe que a SpaceX cobra Brasil e cobra geral. E tem caído meio a meio entre essas questões. Galera, história do Brasil, uma questão sobre Dom João VI. Vai matar, tu vai matar essa questão. Vem comigo, olha só. A abertura dos portos do Brasil logo após a chegada de Dom João VI foi responsável pela entrada no país, né? De uma grande quantidade de mercadorias inglesas que passaram a dominar o mercado brasileiro. Sim, galera, os ingleses foram muito beneficiados com essa vinda. Muitos vão dizer fuga, eu gosto desse termo. É fuga, não é vinda, né? Porque vinda parece que o cara vieram viajar. Vou conhecer o Brasil. Sempre quis conhecer. Não, os caras fugiram, pô. Na madrugada esqueceram até um monte de coisa lá. Tá? Outros vão dizer que foi saída estratégica, né? Mas beleza. A situação decorreu da assinatura de tratados com a Inglaterra que permitiram a importação desses produtos. Pergunta, gente, fundamental interpretar. O que a pergunta quer? A pergunta quer que você diga por que grande quantidade de mercadorias inglesas passaram a dominar o mercado brasileiro. Letra A. Isso veio por quê? Veio por conta da assinatura de tratados com a Inglaterra? Sim, galera. Em 1808, a abertura dos portos às nações amigas. Leia-se Inglaterra naquele momento. Outra coisa, tratados de 1810.
Os grandes tratados de 1810 vão estabelecer taxas preferenciais aos ingleses, 15%, pagando menos que a antiga metrópole. Por que eu falo antiga metrópole? Porque, dentro da minha visão, 1808, quando Dom João VI abre os portos às nações amigas, ele finaliza com o exclusivismo comercial. E ao finalizar o exclusivismo comercial, ele está rompendo o pacto colonial. Ou seja, o Brasil está deixando de ser colônia, mesmo que teoricamente. Beleza? Vamos lá, galera. B. Da estrutura industrial brasileira? Não podemos falar em estrutura industrial brasileira. Inclusive, quem começa a implementar aos poucos, revogando o alvará do século XVIII, que não permitiu o Brasil ter manufaturas, foi o Dom João VI. O Dom João VI revogou esse tratado. Então, não quer dizer, não pode ser bravo. C. Da montagem de uma rede ferroviária que facilitou a distribuição dos produtos ingleses no mercado brasileiro? Também não, galera. Nossa rede ferroviária é desenvolvida no segundo reinado, tendo como grande liderança o Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá. E hoje a gente ainda tem só os resquícios do que foi a nossa primeira ferrovia lá na região de Magé, na Baixada Fluminense. Tá bom? D. Do desenvolvimento urbano acentuado que acarretou um aumento da demanda por produtos sofisticados. Não foi isso, a gente não pode falar um desenvolvimento urbano acentuado. A gente pode falar em desenvolvimento urbano, mas acentuado não. O Brasil, ao longo de sua grande história de colonização, ou seja, se a gente for parar para pensar, vamos pensar a história do Brasil, o que não é muito certo, mas enfim, vamos parar para pensar a história do Brasil a partir da chegada do português. São 519 anos. Em 519 anos, o Brasil foi muito mais rural, maciçamente rural, e pouquíssimo urbano. Na década de 50, o Brasil vai começar a dar essa verdadeira guinada ali no governo JK. O Brasil começa a ter mais gente morando na cidade e menos gente morando no campo. Então, isso historicamente é muito recente. Tá? Eco, de acordos assinados entre Portugal e França, tendo em vista o interesse de Napoleão Bonaparte no território português. Não, Portugal não assina tratados com a França e também não tem nada a ver, Portugal, essa alternativa está totalmente deslocada, porque não tem nada a ver uma assinatura de tratado entre Portugal e França influenciar na chegada de mercadorias inglesas. Enfim, galera, gabarito da 4, letra A. Show? Galera, vamos voltar com mais vídeos. Quero agradecer a sua presença aqui, mandar um abraço de novo para todo mundo. Espero que você tenha gostado. Deixa aí seus comentários, sua dúvida. Não deixe de curtir para dar aquela moral, valeu? Grande abraço e beijo a todos. Vem PrEP, vamos com tudo!